Bom, nós falamos, então, até a semana passada, né, com a realização da prova essa semana, sobre motores de indução, os motores de indução trifásicos. Agora nós vamos começar a falar sobre as máquinas síncronas. Os motores de indução são as máquinas assíncronas. Por que assíncronas? Porque a velocidade do rotor é diferente, não há um sincronismo com o campo magnético girante que é criado no estator, por isso que ele é assíncrono. Aqui nas máquinas síncronas, nós vamos ver que há esse sincronismo, né, de velocidade. O campo magnético que vai ser criado no estator, ele tem um sincronismo com o campo magnético do rotor. A gente vai ver como é que funcionam as partes aqui, entender como é que a máquina síncrona trabalha, né, quais são as características técnicas da máquina, e vocês vão perceber esse detalhe do sincronismo, beleza? Então, na aula de hoje, o que eu pretendo trabalhar com vocês? Tá? Talvez o conteúdo hoje é mais apresentar a máquina, e na semana que vem a gente entra em mais um assunto de funcionamento da máquina como gerador, na outra aula, funcionamento da máquina como motor. Tá? Então, hoje, basicamente, é entender o que tem lá dentro, tá? Como é que ela funciona, as características físicas, mecânicas, o que tem lá dentro, e a partir da semana que vem, a gente vai entender ela funcionando como gerador. Fundamental entender ela como gerador, porque é como todas, né, as grandes gerações hoje no país e no mundo funcionam. Tá? Então, todas as hidrelétricas, termoelétricas, todas elas são a base de geradores síncronos, máquinas síncronas trifásicas, beleza? Então, é importante a gente estar com isso muito bem consolidado. Tranquilo? Vamos lá. Então, olha só. Primeiro, né, já comecei, deixa eu colocar o meu laser aqui, comecei a comentar com vocês que os geradores síncronos, de corrente alternada, CA, são responsáveis por 99% da geração de energia. Tá, ok? Então, a importância de a gente estudar isso é entender essa parte da geração. E eu posso ter uma geração trabalhando sozinha, que a gente fala isolada ou em ilha, ou eu posso ter esse mesmo gerador trabalhando em paralelo com todo o sistema interligado nacional, o famoso SIM, né? Ela pode trabalhar em paralelo com a rede, comandada lá pela ONS, que é como a gente funciona hoje, grande parte do nosso país. Com exceção, inclusive, lá do Amapá, né? Se não me engano, onde faltou energia, não sei se vocês ficaram sabendo, faltou energia na última semana, por 3 ou 4 dias, alguma coisa assim, lá não faz parte desse sistema interligado nacional, né? Então, por isso mesmo, se dá defeito na subestação, se dá defeito no transformador, né? Se a geração tem algum problema com a geração, toda a região fica comprometida. Diferente de todo o restante do país que é interligado, quando cai, a gente tem uma termoelétrica aqui em Juiz de Fora, inclusive, né? Da Petrobras. Caiu a termoelétrica da Petrobras, o sistema não sente nada. Né? Se cair uma máquina de Itaipu, o sistema balança, oscila, mas possivelmente consegue se recuperar. Né? Se cair uma usina aqui de Furnas, o sistema balança, oscila, mas possivelmente vai retornar para a estabilidade. Então, quando a gente tem o sistema todo interligado, uma malha, né, de sistema elétrico todo interligado, as vantagens, né, que se falhar em um ponto, o outro ponto consegue suprir, está tudo em paralelo, está tudo conectado em paralelo, outro ponto, outro gerador, consegue suprir a demanda daquela região. Então, você ganha muito em confiabilidade. Né? Você pode ter um defeito, você pode ter uma falha no sistema e ainda assim continuar operando, né, o Brasil, a região, enfim, com as outras máquinas que estão todas em paralelo. Então, uma região ajuda a outra, uma região transfere energia para outra, ok? Então, essa é a grande vantagem. Eu crio um sistema parrudo, um sistema forte de geração de energia. E isso é importante. Nós vimos para o Amapá, isso não acontece. Né? Então, a gente fica muito nas mãos da concessionária local, que opera lá, né, da subestação local, e isso não é a forma mais segura, mais confiável de acontecer. Beleza? Então, olha só, nós falamos sobre isso, e alguns chamam a máquina síncrona CA de alternador. Então, quando vocês virem, né, em provas, livros, quando se falar de alternador, nada mais é do que a máquina síncrona e CA, beleza? Já falei que o nome síncrono tem a ver com a característica da máquina operar, olha só, com a velocidade de rotação constante e sincronizada com a rede. Então, se eu trabalho em paralelo com a rede de 60 Hz, né, o meu giro vai ser sincronizado com a frequência que eu estou gerando, com a frequência do campo magnético girante e com a frequência de todas as outras máquinas do meu sistema interligado, se assim eu estiver trabalhando, né? Ok? Esse sincronismo lá entre o campo girante e a velocidade de rotação da máquina. Então, percebam aqui, se é um gerador, se eu estou girando o eixo, né, numa velocidade proporcional a 30 Hz,
é claro que eu vou induzir, vou gerar tensão no meu estator, vocês vão ver que é no estator que eu vou gerar tensão, com essa frequência de 30 Hz. Então, na mesma velocidade que eu girar o meu rotor, com a mesma velocidade que eu girar o rotor, a frequência que eu vou produzir das tensões geradas, né, vai ser proporcional, diretamente proporcional a essa rotação que eu estou impondo no eixo, que não vai ser exatamente igual, porque eu posso ter máquina com 2 polos, 4 polos, 8 polos, 80 polos, 100 polos, né? Então, mas é aquela regrinha do 120F sobre P, né, a velocidade em RPM, lembra? Ômega S, velocidade síncrona em RPM é igual a 120 vezes a frequência dividido pelo número de polos, né? Então, essa relação, né, essa equação vai funcionar 100% entre a velocidade do rotor, de giro do rotor, e a velocidade das frequências das tensões geradas lá no estator. A gente vai entender isso melhor já já, ok? Dúvidas, meninos? Tranquilo? Assim como nós fizemos lá em máquinas de indução, motores de indução, nós dividimos lá rotor e estator. O que tem no rotor? O que tem no estator? Né? Quais são os tipos de rotor lá do motor de indução, lembra? Tem rotor tipo gaiola de esquilo, tem rotor bobinado ou de anéis em curto-circuito. Aqui também nós vamos explorar, né, o que nós temos, tanto no rotor quanto no estator. Tá? Então, basicamente, pessoal, essa máquina síncrona, né, é composta pelo rotor e estator. O que tem no rotor? O rotor, aí vem a novidade. Tá? Claro que o rotor da máquina síncrona, já estamos entrando aí com tudo, né? No assunto de máquina síncrona, o rotor tem uma grande diferença para o motor de indução. Por quê? Lá no motor de indução era gaiola ou anel bobina, enrolamento curto-circuitado, né? Com anéis. Aqui, rotor bobinado. Aqui, o rotor ele é totalmente diferente. Eu vou ter no rotor dessa máquina, olha só, um enrolamento de campo, que é alimentado em corrente contínua. Olha a grande novidade, prestem atenção nisso daqui. Eu tenho enrolamento de campo na parte que gira. Então, eu vou ter um enrolamento lá dentro, por enquanto só um, tá? Considerando que eu tenho o número de polos é igual a 2, vou ter um enrolamento de campo que vai ser alimentado com uma fonte de corrente contínua. Primeira grande diferença. Eu preciso, então, para operar, né, o meu gerador CA, ou motor CA síncrono, eu preciso ter uma fonte CC. Essa fonte CC, ela vai ser responsável para alimentar, fornecer corrente contínua para esse enrolamento de campo. Olha só, é um solenoide, é uma bobina. A gente viu lá na revisão de máquinas, desde o semestre passado, no laboratório de máquina CC, que quando corrente atravessa um condutor, ela produz ao redor de si um campo magnético, não é assim? Então, é a primeira regra da mão direita. Corrente subiu, o campo está a esse redor. Se eu passo uma corrente contínua por um solenoide, se eu passo uma corrente contínua por uma bobina, essa bobina, esse que eu estou chamando de enrolamento de campo, que está lá no meu rotor, na hora que eu passo uma corrente por essa bobina, ele vai produzir um campo magnético, que é fundamental para a operação da máquina. Se eu não quiser usar esse enrolamento de campo com a fonte de corrente contínua, eu posso colocar um ímã, né? Um ímã permanente, né? Um ímã natural. Eu posso colocar um ímã lá dentro, em forma de barra, com norte e sul, que eu vou precisar girar esse ímã. Como para construir grandes máquinas, construir grandes geradores, né, não é razoável a gente usar um ímã, né? Teria que ser um ímã gigantesco, e com solenoide eu consigo ajustar a corrente para ter um efeito muito maior do que o de um ímã natural, muitas vezes, né? Então, a forma construtiva mais comum que a gente encontra em grandes máquinas, em grandes geradores, em grandes motores síncronos, é usar um enrolamento na bobina, no meu rotor, e eu vou alimentar essa bobina com essa fonte de corrente contínua. Alguma dúvida? Tá? Então, vamos começar aí a construir o que é uma máquina síncrona, que já eu vou precisar aqui, por enquanto, uma fonte CC auxiliar para mandar corrente contínua lá para o enrolamento de campo, ok? Que fica no rotor da máquina. Para quê? Para que esse enrolamento de campo percorrido por corrente contínua produza um campo magnético dentro da máquina, no rotor da máquina. Na hora que eu girar o rotor da máquina, a água passando pelas partes da turbina, né, que está acoplada ao eixo do meu rotor, na hora que a água passa na turbina, a turbina gira e vai girar o eixo do meu gerador. Nesse eixo tem esse enrolamento de campo.
percorrido por corrente contínua, ou seja, vai girar esse solenoide norte-sul dentro do meu gerador, na mesma velocidade da turbina. Consegue entender? Deixa eu ver se eu tenho aqui, slide 3. Aqui, isso daqui é um tipo de rotor, já vou mostrar para vocês com mais calma. Aqui, ó, esse que eu queria. Então, olha só, o primeiro grande passo para vocês começarem a entender a máquina síncrona. Aqui dentro, esse aqui é o meu rotor, ó. Olha só o que eu tenho aqui no rotor da máquina síncrona. Não é gaiola de esquilo, né? Não é o rotor bobinado, mas tem anéis. Isso daqui, ó, anel e anel, olha só. Olha que engraçado. Eu posso mandar essa fonte de corrente contínua por anéis, lá para dentro, ou depois a gente vai ver que a gente pode usar uma excitatriz estática, já na aula que vem, inclusive. Nós vamos detalhar quais são as opções, né? Que é a máquina com escovas, e tem a opção também da máquina sem escovas, que a gente fala de máquina brushless, excitação brushless, ok? Mas isso é assunto da próxima aula. Para a aula de hoje, eu quero mostrar para vocês um sentido mais comum, né? Não mais comum, mas mais fácil de explicar inicialmente, né? De forma mais didática, é que eu vou ter aqui, ó, eu tenho aqui um material ferromagnético, ok? Um núcleo ferromagnético, percorrido aqui, olha só, por vários fio enrolamento de campo. Na hora que a corrente contínua sai do mais, entra aqui nesse anel, percorre tudo e volta para esse anel aqui de dentro, tá vendo? Isso aqui é corrente circulando nesse sentido, primeira regra da mão direita. Se a corrente passou para um lado, o campo magnético está para cima. Então, eu vou criar aqui um norte e um sul. É como se isso aqui tudo pode ser substituído, pessoal, simplesmente por um ímã natural. Como eu disse, né, devido às questões de tamanho, intensidade, não é muito utilizado em máquinas grandes. É mais utilizado esse esquema aqui, é um ímã artificial, lembra que eu comentei? É um eletroímã, melhor dizendo. Então, eu uso um eletroímã aqui no meu rotor para produzir um polo norte e um polo sul. Tranquilo? E esses anéis aqui, eu preciso desses anéis. Assim, lembra lá da máquina de corrente contínua? Que tinha o comutador, tinha os anéis, né? Tinha um coletor, comutador e tudo mais. Aqui, pessoal, é uma função desse. Aqui eu tenho aqui o anel e tem as escovas. A ideia, isso aqui está girando. Algo que está girando, se eu ligar o fio direto, né, no meu rotor, os cabos vão enrolar junto, né, vão se entrelaçar todo e arrebentar. Então eu preciso usar esse artifício do anel com escovas, né, para pegar de uma fonte de corrente contínua que está externa, está estática, parada, externa à máquina, para levar uma corrente para algo que está em movimento de rotação. Tá? Então, para isso, que aqui, ó, primeiro detalhe, eu preciso de uma fonte CC, que preciso de escova, preciso de anel, né, para produzir uma corrente contínua e um campo magnético no rotor. Já dá para perceber, o que vocês acham? Que o rotor dessa máquina, né, já é muito mais complexo do que o rotor do motor de indução. O motor de indução, o mais comum que a gente tem é a gaiola de esquilo, né? São ali aquelas varetas ali de alumínio, com material interno ali de ferro magnético, bruto, não tenho fonte externa, não tenho anel, né? Não tenho escova, é um sistema bruto, simples, robusto, que não dá defeito. Aqui, ó, eu tenho uma fonte de corrente contínua para me dar trabalho, eu tenho anel, tenho escova, né? Tenho desgaste, tenho enrolamento de campo. Então, a máquina síncrona é muito mais sofisticada, né? Exige mais manutenção, exige mais projeto, e obviamente, isso é mais utilizada para grandes máquinas, grandes geradores, né? Quando eu vou construir uma usina, né, de geração hidrelétrica, por menor que seja a usina hidrelétrica, a máquina geradora é grande, né? Não é um motorzinho de 5 cavalos, 2 cavalos, né? A gente pega por aí 5 CV, 10 CV, igual motor de indução pequenininho, né? Tipo, não, é um motorzinho desse pequenininho aqui, né? São máquinas maiores, e aí sim justifica eu ter essa parafernália maior, né? Eu ter uma manutenção mais dedicada, um projeto mais caprichado, beleza? Então, pessoal, olha só, no rotor, eu preciso de ter um ímã, eu preciso de ter um campo magnético norte e sul no meu rotor. Esse aqui é o eixo, ó. Esse eixo está acoplado à turbina. Na hora que a turbina girar, seja por efeito de vento, seja por efeito de vapor, né, termoelétrica, vapor em alta pressão, em alta velocidade, passando pelas partes da turbina, ou água, né, passando nas partes da turbina de uma hidrelétrica, na hora que a turbina girar, vai girar esse eixo junto, esse campo magnético norte-sul vai ficar girando lá dentro, ok?
Um detalhe que eu gostaria de comentar mais com vocês. Essa corrente que está circulando aqui no rotor, IXT, o que é isso, pessoal? Externa, pode ser externa, mas é mais comum de falar corrente de excitação. Lembram lá de máquinas de corrente contínua? A gente falava muito de excitação série, shunt, né, que é a paralela, composta. Aqui eu preciso, olha, de novo aparece a figura da minha corrente de campo ou corrente de excitação da máquina. A máquina síncrona, portanto, para ela funcionar, eu preciso de ter uma corrente de excitação que produz campo magnético, produz esse norte-sul. Então, de novo, aparece a figura da corrente de campo, eu chamava lá de F, né? E F de field, de campo. Então, aparece aqui a figura da corrente de campo, ok? Na corrente de excitação, né, que produz o campo magnético, ou simplesmente produz a excitação da máquina. Então, a máquina aqui, síncrona, ela precisa estar excitada para trabalhar. Se não houver excitação, se não tiver essa fonte de corrente, por motivo que rompeu um cabo, rompeu aqui na borneira, tiver algum problema, rompeu aqui no enrolamento do rotor, essa máquina ela perde a excitação. Se a máquina não tem excitação, ela não vai funcionar. Então, olha como é que é importante, como é que a gente tem que ter cuidado, tá? Com essa corrente do rotor aqui, corrente contínua, que vai produzir esse norte e esse sul. Beleza? Alguma dúvida, pessoal? Agora eu posso voltar aqui, porque se eu ficar falando com vocês, tem que ter uma fonte de corrente contínua no rotor, acho que fica viajando, né? Por isso que eu mostrei a figurinha lá primeiro, que eu acho que é importante. Depois, quando vocês forem ler o material, aí vocês já vão estar com a figurinha mais ou menos na cabeça, vão entender o que eu estou querendo dizer. Então, eu preciso de enrolamento de campo, enrolamento de excitação, alimentado por uma fonte CC, que vai criar o campo magnético principal da máquina, lá no rotor. Então, aqui o rotor tem a função de criar o campo magnético principal da máquina. Show? Esse enrolamento de campo que está lá no rotor, né? Eu vou levar a corrente contínua lá para dentro através de anéis deslizantes e escovas. Ou, como eu disse, um sistema de excitação sem escovas, brushless. Less é sem, né, do inglês, e brush é escova. Então, existe já as máquinas, né, novas hoje em dia são todas brushless, né, sem escovas. Já vê como é que funciona, como é que eu levo essa excitação de corrente contínua lá para dentro da minha máquina. Beleza? Ainda falando sobre o rotor, pessoal, aqui estou explicando muito bem, tá? Como é que faço questão de deixar esse texto, leio com calma depois, toda coisa que eu falei está escrito aqui, para vocês lembrarem do que foi dito, né? A tensão é contínua, olha lá, então lembre, a máquina CA, corrente alternada, mas a excitação do campo é corrente contínua. Então, muitos acabam se enganando com isso, achando que eu vou alimentar o campo com CA, porque é uma máquina CA. Muito cuidado, tá? Embora eu vou produzir tensões trifásicas, corrente alternada, a corrente de enrolamento de campo de excitação é corrente contínua, ok? Como eu disse, olha só, em algumas máquinas menores, o rotor ele pode ser um ímã permanente, ok? No lugar do eletroímã. É muito raro existe máquinas assim, como com ímã permanente, existem pequenos motorzinhos, né, com ímã permanente, inclusive máquinas CC, inclusive com ímã permanente, mas o mais comum é de ver o eletroímã, ok? Mas o que importa é que eu tenho que ter lá no rotor um norte e um sul. Isso é que vocês têm que entender. O meu rotor, a função dele é produzir um polo norte e um polo sul. Se for uma máquina de 2 polos. Se for uma máquina de 4 polos, 2 nortes, 2 sul. Entendeu? Então, é sempre um número par de polos. Se tiver uma máquina de 80 polos, 40 polos norte, 40 polos sul. Show, pessoal? Me interrompam a qualquer instante, tá? Então, aqui no rotor da máquina, temos alguns exemplos aqui, ó. Olha o tamanho desse futuro aqui. A gente vai ver mais à frente que isso aqui a gente fala rotor de polo saliente. Aqui é um rotor de polos lisos, tá? Aqui também é um rotor de polos lisos. Esse rotor aqui de polo saliente, que vocês estão vendo aqui, normalmente ele tá né, na fábrica, na parte ainda construtiva, ou de montagem, na etapa de montagem, ao eixo dele, né? Esse eixo está ligado lá na turbina. Então, essa aqui é uma maquinazinha já de grande porte, tá? E aqui, apesar de ele estar aqui na horizontal, essas máquinas de polo saliente, normalmente a rotação delas, o eixo é vertical. Elas giram nesse sentido, verticalmente, elas ficam girando nesse sentido. Essas máquinas de polos lisos,
elas giram realmente com o eixo, esse eixo aqui na horizontal. É a grande velocidade dela e gira no eixo horizontal. Essas máquinas têm muitos polos. Cada pedacinho desse daqui, pessoal, a gente fala que é cada saliência, tá? Cada saliência dessa, por isso que é polos salientes. Cada saliência dessa é um polo norte e um sul, norte e um sul. Então, norte, sul, entendeu? Então, olha quantos polos nós temos aqui. Depois vocês contam aí e me digam, né? Quantos polos tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Conta aí, deve ter aí uns 20 a 30 polos, tá? Contem depois. Essa máquina de polo liso, ó, tem um polo aqui em cima, 2, deve ter um terceiro e 4. Deve ser uma máquina de 4 polos, tá? Beleza? Olha aqui dá para ver as ranhuras aonde os enrolamentos de cobre vão passar. Eu passo ele aqui na horizontal. Ó. Se eu passar ele assim, o campo está para cima. Eu vou produzir aqui em cima um polo norte e eu vou produzir aqui embaixo um polo sul. A corrente circula nessa direção aqui, ó, que eu estou mostrando. Se ela circula para cima, né? Circulou aqui em cima, aqui nessa direção, para cima. Então, eu tenho um norte para cima e vou ter um sul para baixo. Aparece um norte aqui em cima e um sul para baixo. Beleza? Dúvidas, meninos? Deixa eu ver se me dá uma coisa importante para comentar. E agora, basicamente, rapidinho falando sobre o rotor, né? É isso, a gente vai entrar em detalhes mais o que é polo liso e ponto saliente já, mas vamos falar só um pouquinho sobre o estator. Tá? O que tem no estator da máquina? Falamos do rotor, vamos falar do estator. O que nós temos lá? Enrolamentos de armadura, onde as tensões alternadas são induzidas. O que eu estou querendo dizer aqui, pessoal? Vamos mostrar de novo essa figurinha. Olha, o estator está aqui da máquina, essa parte, né, estática, que está parada. Essa parte que está parada, que está estática aqui, é exatamente igual ao motor de indução trifásico. Um ponto aí para nós, né? A parte do estator não muda nada, é igualzinho. Isso ajuda a gente a entender. Porque o rotor mudou tudo, mas o estator não mudou nada. Eu tenho aqui, ó, A linha, B linha, C linha. Ou então, 1, 4, lembra a numeração? 2, 5, 3, 6. Então, eu tenho lá 3 conjuntos de bobinas, né? É uma máquina trifásica, onde eu tenho o início da fase A, o fim da fase A, ok? Início da B, fim da B, início da C, fim da C. E a conexão dessas bobinas pode ser em delta ou pode ser em estrela, tanto faz. Eu posso fazer o fechamento, né? É um estator com 6 pontas, eu posso fazer o fechamento tanto em delta quanto em estrela, ok? Então, é a mesma coisa aqui. Ó. Isso ajuda a gente a entender que não muda nada em relação ao motor de indução trifásico. Mas o que ele está falando do estator aqui? Quer ver? Aqui, pessoal, eu vou rodar um campo magnético no rotor e eu vou produzir as tensões trifásicas do meu gerador vão ser produzidas no meu estator. Então, eu vou rodar um campo magnético no centro da máquina para produzir tensões trifásicas defasadas de 120 graus no meu estator. Agora, e se for motor? Porque a máquina síncrona, a mesma máquina síncrona, tanto pode ser gerador, quanto ela pode ser motor. Se ela for gerador, ela vai gerar tensão trifásica no estator. Se ela for motor, eu vou alimentar o meu estator, assim como eu alimentava lá na máquina de indução, no motor de indução, eu vou alimentar aqui com trifásico, e aí eu vou criar um campo magnético girante, igual eu criava lá, e vai interagir com esse campo aqui do rotor, e eu vou ter um movimento do meu rotor. A gente vai explicar isso com detalhes na terceira aula de máquina síncrona. Não sei se é semana que vem, a outra. Tá? Então, se ele funciona como motor, exatamente igual ao motor de indução trifásico. O alimento estator quando o elemento estator é produzido um campo magnético girante, que vai interagir com esse campo magnético que eu estou criando aqui no meu rotor, e aí vai ter o movimento, vai ter o torque, o torque, momento, né, o torque do motor, beleza? Mas o que tem de informação aqui, ó? O estator é a parte fixa da máquina, né, montada em volta do rotor, de forma que o mesmo possa girar em seu anterior. Beleza? Não tem nada demais. Podemos avançar. Ao estator aqui, ó. Então aqui eu tenho a parte fixa, os 3 conjuntos de bobina trifásica aqui também.
Então, o aspecto do estator é exatamente o mesmo, né? A forma construtiva também é exatamente a mesma, com 6 pontas, beleza? Aqui, então aqui a gente está, até aqui, o que nós vimos, né? Opa, essa imagem também é interessante. O que nós vimos? Eu vou ter no meu rotor, olha só que interessante, um norte e um sul. Como é que eu consigo norte e sul no rotor? Ou usa um ímã permanente, ou você alimenta aqui com um solenoide, né? Uma bobina, enrolamento de campo, com uma fonte CC auxiliar externa. Ok? Então, imaginando que eu tenho um ímã permanente ou um eletroímã, né? Que eu produzi o norte e o sul, esse norte e o sul vai ficar girando aqui, ó, ele vai girar no interior da máquina. Na hora que ele girar, olha lá, as linhas do campo magnético saem do norte. Vocês acham que as linhas do norte vai vir aqui para fora? Lá pelo ar, para voltar pelo sul? Ou o caminho é por dentro da máquina? Aqui está desenhado por dentro, tá vendo? Isso aqui, em pontilhado, são as linhas do campo magnético. As linhas do campo magnético saem do norte, lembra? A característica do campo magnético, né? Elas saem do polo norte, vão lá, faz a volta e volta lá, chegam lá no polo sul. Elas estão saindo por aqui, passa pelo meu estator e volta pelo sul. Sai daqui por baixo, passa pelo estator, volta pelo sul. Ok? No que ela passa pelo estator, ela sai atravessando, pessoal, todas essas bobinas aqui do estator, que eu estou botando aqui no estator. Ó. Então, é interessante eu ter o meu estator aqui com material ferromagnético, né? Para atrair essas linhas de campo magnético, para elas possam passar aqui por dentro. Quanto mais linhas passar aqui por dentro, mais eficiente se torna a minha máquina. Porque as bobinas estão aqui alojadas no estator, está passando por ali, né? Eu estou atravessando essas bobinas, estou fazendo o meu caminho do campo magnético. Ok? Algumas linhas vão fugir aqui para fora, o que vocês acham? Você acha que elas vão sair pelo ar? Sim ou não? Quem me ajuda? Deixa eu ver como é que está a situação aí. E tem coisa no chat aí? Não? O que vocês acham, pessoal? Vamos? Vocês são... Só tem fera aí. Vocês acham que as linhas do campo magnético norte, toda ela passa aqui por dentro do estator? Ou algumas linhas se dispersam pelo ar e voltam pelo sul? O que vocês acham, pessoal? Vamos? Me ajuda aí, gente. Fala alguma coisa. Enquanto eu bebo água. Na verdade, a gente usa, né, a máquina, já falei que não existe ainda motor feito de garrafa PET reciclado, né? É tudo material ferromagnético. Então, lembra daquela história de permeabilidade magnética? A permeabilidade magnética aqui do estator, ela é milhares de vezes maior do que a do ar. Então, a linha do campo magnético vai preferir algumas milhares de vezes passar aqui por dentro do que passar pelo ar. Algumas rebeldes, ainda assim, tentam, insistem, fazer vir aqui por fora e fechar aqui. Né? A gente fala que é um fluxo de dispersão. Esse fluxo de dispersão é perda para a máquina. Você representa uma perda elétrica, né, para a máquina. O ideal é que a dispersão fosse zero. Né? O ideal é que todo o fluxo circulasse aqui por dentro da máquina. Ok? Mas a gente sabe que existem algumas linhas rebeldes que insistem, apesar de sempre escolhem um caminho mais difícil, né? Apesar de ter um caminho muito fácil por dentro, elas escolhem um caminho mais difícil e vêm aqui e voltam pelo sul. A gente fala de fluxo de dispersão que provoca o efeito da reatância de dispersão da máquina, tá? Que provoca perdas na máquina, inclusive. Ok? Então, na hora que isso começa a girar, meninos, eu começo a induzir nas bobinas aqui eu peguei da fase A, por exemplo, tá? Começo a induzir na fase A uma corrente, uma tensão alternada. Comecei a induzir aqui, ó, aqui na hora que o norte está apontando para o eixo da fase A está aqui o eixo. À medida que eu vou girando, o eixo da fase A está aqui, né? Que eu vou passando, passa tudo pela fase A está aqui, passa tudo pela fase A, diminui, não passa nada, passa aqui agora o sul pela A, fica negativo, diminui, não passa nada, passa o norte de novo, a tampa da caneta é o norte. Então, a cada instante que passar no norte, eu produzo uma tensão no eixo, né, na parte sem ciclo positivo. Depois, na hora que eu dou uma volta, meia volta, o sul que está atravessando ali, eu produzo a parte negativa da senoide. Tá? Então, à medida que eu vou girando o eixo, eu vou produzindo aqui tensão na fase A senoidal. Ok? Que tem esse aspecto que já viram lá em circuito CA, né? O valor de pico vezes o seno de ômega T. Como as minhas bobinas B, né, BB', CC', elas estão aqui no meu gerador síncrono,
defasadas de 120 graus, fisicamente falando, mecanicamente falando, a tensão, isso que é a tensão que eu produzo em A, depois que eu passo minha bobinata aqui, a B está lá 120 graus. Eu produzi o máximo da A, depois de 120 graus, eu vou produzir o máximo da B. Então, se eu produzir o máximo da A aqui, 120 graus depois, eu produzo o máximo da B, 120 graus depois, eu produzo o máximo da C. Ora é o máximo na A, máximo na C, máximo na B, perdão, máximo na C. Então, dependendo de como elas estão aqui alojadas, né, milimetricamente defasadas de 120 graus, os picos, né, e a onda como um todo, ela vai sendo gerada, sendo defasada de 120 graus. Por que eu estou gerando tensão? Agora eu faço uma pergunta sagaz aí para os senhores. Porque quando eu começo a girar um ímã, né, ou esse campo magnético aqui, ó, norte-sul, por uma bobina, dentro de uma bobina, eu produzo tensão, senhores. Por quê? Né, vocês não podem confiar tanto assim em mim, né? Acreditar que o que eu falei é tudo verdade, ainda que seja, né? Vocês vão descobrir se é ou não, mas você tem que entender por que na hora que eu giro o meu campo norte-sul próximo, dentro de uma área de uma espira, a tensão ela é gerada. Por quê? Por causa da lei de Faraday-Lenz, ou o que eu chamo terceira lei do magnetismo, o terceiro fenômeno do magnetismo, né? Onde a tensão induzida, né? Lembra? A tensão induzida é igual a menos N, N é o número de espiras que eu tenho aqui para cada fase A, B, C, menos N, variação do fluxo no tempo. Então, se o fluxo varia no tempo, eu tenho tensão induzida. Terceiro fenômeno do magnetismo, ok? Então, tem que variar no tempo. Se o meu rotor ficar paradão lá, ó, ele parou no máximo atravessando a bobina A, mas está paradão. Gigante, é um ímã super potente, um super ímã, mas está paradão, não tem variação do fluxo no tempo, não produz tensão nenhuma. Então, eu tenho que estar variando. Ó, girei, quando eu giro o meu rotor, eu faço a variação do campo magnético, que tanto eu preciso. Ora é tudo, ora é nada, ora é tudo negativo, ora é nada de novo. E aí, conforme eu vou girando, eu vou produzindo essa tensão senoidal, característica senoidal. Olha que barato, né? Então, a variação do campo magnético no tempo produz aqui a minha senoide. Qual a frequência dessa senoide? Né? Qual a frequência? 30 Hz, 10 Hz, 60 Hz, 50 Hz? Depende da velocidade do giro. Se eu girar muito rápido, eu produzo uma senoide com uma frequência muito alta. Se eu girar mais devagar ou diminuir a velocidade, eu diminuo a frequência. Ok? Então, no lado brasileiro de Itaipu, eu vou girar o meu rotor de modo a produzir 60 Hz. As máquinas do lado paraguaio, de Itaipu, eu tenho que girar um pouco mais devagar, ou mexer no número de polos da máquina, né, que é o que é feito na verdade, para conseguir uma frequência de 50 Hz. Ok? Então, só para como um comentário, pessoal, eu lembro que uma vez eu fui numa pousada, quando eu morava lá no Espírito Santo, quando eu morava em Vitória, lá em Alfredo Chaves. E essa pousada tinha uma quedinha da água, tinha uma cachoeira muito bacana, boa de divertir, para lazer e tal, né, para tomar banho, dentro da pousada. E o dono lá, ele pegou essa cachoeira que também descendo com umas pedras, desviou uma parte da água, para passar. Ele tinha lá um geradorzinho, síncrono desse, pequenininho, velhinho e tudo, mas ele produzia energia quase para a pousada inteira. Eu fiz questão, a gente né, engenheiro quando viaja assim, vai prestando atenção em tudo, foi lá na casa de máquinas, que era embaixo ali da cachoeira, pedir para entrar, para ver e tal, e dependia muito da velocidade do giro aqui do rotor. Era uma turbininha hidráulica pequenininha, né? Umas pás lá que dependia muito da quantidade de água que estava passando naquele momento. E a vazão da cachoeira ela variava de acordo com... Não era todo instante, mas tinha muita variação. Né? Então, eles regulavam ali para uma vazão de água, porque não tinha nenhum controle automático de velocidade, que era uma coisa muito artesanal, e não tinha ninguém para ficar mexendo também lá, controlando a vazão de água. Então, era né, o que estava passando no momento, sem nenhum tipo de controle. E, às vezes, gerava uma frequência de 55 Hz, 52, 58, 59, 61. Então, ficava variando. Eu falei assim, nossa, que loucura, né? Eu estava acostumado na usina a trabalhar com 60,0001, né? Que é como o sistema brasileiro aí trabalha. Uma casa decimal, duas casas decimais, 60,01, 59,99, não mais do que isso, né? A variação é muito pequena, é muito cravada em 60 Hz. Aí você via lá
o geradorzinho do camarada funciona 52 Hz, 54, ele vai, tinha uma frequência que ficava mostrando, né? Mas para a pousada que estava trabalhando, era até isolada da CEMIG, ele tinha a opção de trabalhar com a CEMIG, mas grande parte era isolado. Quando estava trabalhando no gerador dele, ele virava a chave e ligava a CEMIG, não, a Excelsa, perdão, né? A concessionária lá local do Espírito Santo. Então, ele trabalha assim, não, eu trabalho aqui só com o meu geradorzinho. Quando ele não dá conta, ou se por algum motivo ele dá algum defeito, eu vou lá e ligo, desligo ele e ligo a chave da concessionária, da Excelsa, né? Mas para iluminação, até para televisão, as poucas cargas dos quartos que tinham lá da pousada, dos chalezinhos, vários chalezinhos, dava para funcionar perfeitamente, né? Eu não ligava com 60 Hz cravado, mas ligava com 55, 58, como não tinha... Até a máquina rotativa funcionava bem, o liquidificador funcionava numa velocidade um pouquinho diferente dos 60, mas funcionava, então não tinha nenhum problema, né? Só para ilustrar muito bem isso, de que a frequência da senoide gerada, ela vai ser proporcional à velocidade do giro. Se a turbina está girando muito rápido, né, eu vou ter uma senoide com uma frequência maior. Se a turbina está girando com uma velocidade mais lenta, eu vou diminuir a frequência do meu sinal gerado. Isso aqui é para a fase A. Se eu for pegar a fase B e a fase C, eu vou ter 3 tensões trifásicas desequilibradas. Três tensões trifásicas equilibradas e defasadas de 120 graus. Ok? O que acontece, pessoal, se a fase B, que está vermelhinha aqui, se ao invés de eu defasar ela aqui, ó, 120 graus, eu colocar 123 graus, eu errar um pouquinho no ângulo, eu colocar 125 graus, a fase B gerada, a senoide gerada na fase B, vai sair defasada desse erro. 125 graus na fase A, 119. Então, como é que é importante na hora de construir, né, eu alocar essas bobinas aqui com um ângulo que vão me dar, de fato, 120 graus certinhos. Tá? O equilíbrio das fases geradas, o equilíbrio da tensão trifásica produzida, quando estão fazendo exercício lá com a Letícia, em circuito de potência, aquela palavra geração trifásica equilibrada, né? Isso significa que essas tensões geradas aqui foram produzidas por uma máquina que está bem equilibrada aqui, que está bem dimensionada, bem construída, que está saindo realmente 120 graus uma fase da outra. Se eu errar o ângulo de A para B e de B para C, eu erro também a defasagem aqui, ó, da tensão gerada. Essa defasagem que sai aqui, da fase B e da fase C, é, de fato, o ângulo que eu vou ter de A para B e de B para C. Ok? Aqui é uma máquina com 2 polos, então isso é verdade que eu falei. Se eu tiver uma máquina com mais de 2 polos em diante, a gente faz uma continha para ver o ângulo elétrico e o ângulo mecânico. Né? Se eu tenho mais polos, mecanicamente, esse ângulo aqui mecânico vai diminuir de 120 para 60, né, para 30 e por aí vai. Mas eletricamente vai continuar o menos 120 e mais 120. Dúvidas? Haja texto agora. Dúvidas? Deixa eu respirar aqui, deixa eu ver se tem comentário. Se dispersa, isso. O que você falou aí, Vitão? Para que se dispersou? Eu dispersei, vocês dispersaram, ou o fluxo, as linhas do campo magnético do rotor se dispersam pelo ar, né? Acho que foi isso que você quis dizer, mas é isso mesmo, a dispersão, né? Dispersão, quer dizer, a gente quando está assistindo aula, aí tem hora que dá aquela viajada, né? Olha o celular, confere as mensagens, você dispersou, você fugiu, aí você perdeu, né? Isso é perdas. Então toda dispersão gera perdas. O ideal é que a dispersão fosse zero, né? O ideal é que você respondesse nenhuma mensagem durante a aula. A gente sabe que isso muitas vezes não é possível e você acaba dispersando um pouquinho. Se for um pouquinho, tá bom, né? Não pode dispersar demais, então você vai ter mais perdas do que potência produzida, né? Do que energia gerada. Aí não dá, né? Mas enquanto as perdas for uma pequena parcela, eu acho que dá para a gente conciliar, entendeu? Bacana? Dúvidas, meninos? Podemos seguir adiante? Olha só, eu já falei aqui do movimento relativo, né? Como é que funciona, não vou ficar repetindo lendo isso daqui. Já falei isso tudo que eu já falei. O movimento relativo entre o campo, esse campo do rotor, né, e as espiras do estator faz com que surja uma tensão nos terminais da máquina. Isso é fundamental. Então, esse movimento entre o meu rotor e as espiras que estão lá paradinhas, né, aqui, defasado 120 graus, olha que gira aqui, ó,
variação de fluxo no tempo, eu tenho tensão induzida nos terminais dessa bobina. É assim que eu gero energia elétrica, pessoal. Olha que barato, né? E aí, o que acontece? A potência, isso aqui é fantástico, a potência mecânica do feijão que eu estou gastando aqui do almoço para gerar o eixo vai ser transformado em energia elétrica, descontando as perdas. Então, eu vou gastar a minha potência mecânica do meu braço, girar, da água que está passando, do vapor, para girar o eixo do gerador, para girar o rotor. E essa energia mecânica que eu estou gastando vai ser induzida, vai ser transformada em energia elétrica nos terminais do meu estator. Então, toda tração animal que eu usar, né, tração que eu ficar girando a manivela, o vento, a água, né, o vapor, não importa. Tudo que estiver fazendo mecanicamente a minha turbina girar, isso aqui vai girar, e aí eu pego essa energia mecânica, essa potência mecânica, isso aqui vou gastar girando, vai induzir tensão aqui, ó, nos terminais da máquina. Viram só que legal? Quanto mais eu girar, mais tensão eu produzo. Nesse primeiro momento, ok? Depois a gente vai ver que quando a máquina trabalha interligada com o sistema nacional, que quanto mais força eu colocar no eixo, mais potência eu consigo tirar da minha máquina. Então, tem tudo a ver a potência, a força que eu coloco no eixo com a potência que eu vou alimentar das minhas cargas no estator. Se eu tenho muita carga no estator, se eu tenho, né, o Brasil, uma cidade, um chuveiro, não importa, né? Quanto maior a carga, mais pesado, vocês vão ver, é muito interessante entender isso lá na aula que vem, mais pesado fica, eu sinto essa força na hora de girar a manivela. Então, se eu estou gastando feijão, estou lá, só tem luz acesa na minha casa, estou girando, estou dando conta. Ou estou pedalando uma bicicleta, né? Para gerar energia, para alimentar as lâmpadas da minha casa, fazendo a minha ergométrica lá. Se eu ligar um chuveiro, o que vai acontecer? A carga aumentou muito, a potência elétrica que eu vou ter que atender agora aumentou demais. O pedal da minha bicicleta ergométrica vai pesar demais. Tem uma relação, tem tudo a ver, né? Eu vou sentir no meu pedal, vou ter que fazer muito mais força no meu pedal, que agora ligou um chuveiro com uma carga grande. Entendeu? Então, quanto mais potência elétrica eu exigir do meu gerador, mais potência mecânica vai ser exigida lá no meu rotor. Não existe almoço grátis. Né? Se você colocar, vou colocar um dinamozinho lá na roda do meu carro, na roda da bicicleta, para gerar energia de graça. Né? Não é de graça. Aquela energia que você gerou, né, na rotação da sua bicicleta, da roda do carro, seja lá o que for, tudo que você tirou dali, você gastou ou com gasolina acelerando o carro para girar a roda, você gastou um pouco a mais, ou o seu feijão lá pedalando a bicicleta. Né? Se tirar muita potência, vai gastar muito combustível, vai exigir muita potência mecânica do motor, vai exigir muita força no pedal, o meu, entendeu? Então, é diretamente proporcional. Na verdade, você gasta mais potência mecânica do que retira potência elétrica. Por quê? Porque existe o rendimento da máquina, né? Existe as perdas na máquina. Então, eu tenho que entregar para a máquina, para o meu gerador, uma potência mecânica que eu vou ter que descontar as perdas, e aí o que sobra vai ser potência elétrica, vai ser energia elétrica produzida. Mas as perdas lá de 10%, 12% estão lá. Então, eu tenho que entregar uma potência mecânica aí 10%, 20% maior para entregar, para converter isso em energia elétrica. Por isso, pessoal, todo processo de conversão gera perdas. Nenhum processo é 100%. Ainda não existe um processo 100%. Tudo gera perdas, né? Então, se eu ficar transformando, pega potência mecânica, transforma em elétrica, mecânica, esses processos de conversão, todas eles as perdas vão se somando. Tá? Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Aí, aqueles geradores infinitos que eles falam, né? Sempre tem algum truque associado, né? Que você gera energia sem gastar potência mecânica. Desconfiem disso, né? Porque para eu ter energia elétrica, potência elétrica, eu tenho que ter uma potência mecânica quando a gente fala de máquinas rotativas, né? Nesse sistema que eu estou comentando. Diferente do Sol, né? Que eu pego a radiação solar, jogo em cima de uma placa, né? E ali há uma reação e libera tensão, é diferente, né? Há uma reação também, mas não é essa conversão de energia mecânica para energia elétrica. Ok? Dúvidas? Sem dúvidas? Então, olha só. Ao operar como gerador, a energia mecânica ela é fornecida ao rotor. Eu forneço feijão lá, ó, na manivela para o rotor, através de um torque,
né, e consequente rotação da máquina. Então, eu tenho que entregar uma força, um torque para o rotor, para ele girar, que vai ser convertido em energia elétrica. Como? Tem que ter uma turbina, pessoal, hidráulica, a gás, a vapor, um motor diesel. Eu tenho que ter alguma coisa, diesel a gás, né, para fazer o meu rotor girar. Nem que seja você pedalando, né, você girando com a mão, alguma coisa tem que fazer o meu rotor girar. Para o gerador produzir energia elétrica. Ok? Então, temos que ter duas coisas. Primeiro, tem que ter alguém fazendo potência mecânica para mim, girando o eixo. E esse eixo tem que estar excitado. Esse eixo do rotor, né, o rotor, ele tem que estar com o norte e o sul. Ou tem que ser um ímã permanente, ou eu tenho que excitar esse eletroímã. Tem que pegar corrente contínua para esse eletroímã. Estão entendendo? Tranquilo? Já falamos isso, que a frequência elétrica da tensão induzida, produzida, né, gerada no estator, ela está sincronizada com a velocidade mecânica do rotor. Tá? Então, tem tudo a ver a velocidade das tensões produzidas com a velocidade mecânica do nosso rotor. Ok? Depois continue lendo todas essas informações. Tenho certeza que na hora que vocês lerem, vocês vão lembrar de tudo que a gente está comentando aqui. Beleza? Deixa eu ver se tem alguma coisa interessante aqui. Já falamos que é uma tensão senoidal, ótimo, né? E a corrente elétrica para alimentar o campo, já falamos também, é denominada corrente de excitação. Vocês vão lembrar muito lá do Alisson, quando falava de corrente contínua, né, da máquina de corrente contínua. A toda instante era a corrente de excitação séria, corrente de excitação shunt, né? Que é a corrente de campo, produzir o campo da máquina CC. E aí vale a pena aí, ó, um feedback não, um flashback, né? Feedback, um momento flashback, ou como é que a gente chama agora, pessoal da internet? TBT, é isso mesmo? Um TBT de máquina CC, que lá a corrente de excitação de campo ficava no estator, lembram? Eu tinha o norte na primeira calota, na primeira sapata polar, e o sul na outra. A corrente de excitação circulava no estator da máquina CC e produzia de um lado o estator norte e do outro lado o sul. Lembram disso? Aqui na máquina síncrona, a estratégia é diferente. Aqui na máquina síncrona, eu vou colocar a minha corrente de excitação de campo no rotor, eu vou girar esse rotor, então eu vou ter o meu campo magnético girando de acordo com a velocidade da turbina, e no meu estator, eu vou tirar a tensão produzida. Lá em máquina CC, gerador CC, eu tirava a tensão da armadura que era no rotor, lembram? Tinha os anéis, as escovas, o comutador, dali eu tirava a tensão produzida do meu gerador shunt, série, né, composto. É o contrário, a máquina síncrona é o oposto, se a gente for ver, da máquina CC. Máquina CC, enrolamento de campo magnético no estator, tirava a tensão do rotor, via escova. Aqui, máquina síncrona, eu coloco corrente contínua no rotor, através de anel escova, e tiro tensão trifásica do meu estator. Então, vale a pena se desenhar, lembrar como é que é desenhar a máquina CC, gerador CC, desenhar aqui esse geradorzinho aqui de síncrono CA, para ver as diferenças. Um é o oposto da outra. Né? Então, aqui eu tenho campo no rotor, e eu tenho aqui tensão gerada no estator, e na máquina CC, o oposto. Né? Campo no estator e tensão gerada no rotor, um oposto da outra. É interessante a gente entender, né, como é que uma funciona, como é que a outra, porque é muita informação e muitas vezes a gente embola tudo na nossa cabeça, né? A gente tem que separar, a melhor forma de separar é percebendo as diferenças entre elas, fazendo um resuminho de lá, um resuminho daqui, né, para a gente poder acompanhar. Dúvidas, senhores? Como é que estamos aí? Muitas dúvidas? Poucas dúvidas? Não? Dá uma olhada no chat aqui se tem algum comentário. Sim, isso mesmo, Vitinho, tranquilo. Schumacher, sossegado? Manel Honório, tranquilo? Joia, pessoal? Podemos avançar? Cadê aqui? Olha que interessante aqui esse resumo, né? Para a gente entender a máquina síncrona. Primeiro, olha só. Água, vapor, vento, feijão, né? Você, bicicleta, o que quer que seja, movimentando uma turbina, que a gente chama de máquina primária. É interessante, vocês vão ler muito esse artigo, livro, né? Manual
máquina primária nada mais é do que a turbina. É o que vai produzir a rotação do meu eixo, ok? Essa turbina produz potência mecânica. Essa potência mecânica entra no alternador, entra no meu gerador síncrono, através do giro do eixo, torque no eixo do rotor, do gerador, e lá no estator eu vou pegar, enfim, a potência elétrica. Tá? Então eu preciso de água, vapor, combustível, feijão, né? Alguma coisa para fazer minha turbina produzir potência mecânica com torque. Esse eixo é comum ao meu gerador, e lá do estator eu vou coletar a minha potência elétrica. Todo esse processo, óbvio, né, possui um rendimento, né, possui uma eficiência, produz perdas também, que fica na casa aí de uns 15%, a 20%, não mais do que isso, ok? Olha que interessante, aqui nós temos um gerador, polos lisos, né, um eixo horizontal, e está girando desse jeito, fica girando assim, né, pessoal? Está girando deitadão aqui. Esse daqui nós vamos ver na próxima aula, que é esse excitatriz, ó. Faz o papel daquela fonte CC externa, que manda corrente contínua lá para o meu rotor. Então, esse exciter aqui, ou excitatriz, né? Esse aqui não deve ser um gerador a vapor, tá, pessoal? Esse pedacinho aqui, acoplado no mesmo eixo, ó, produz toda a corrente contínua necessária para alimentar o rotor da máquina, ok? Tranquilo? Que aqui, nesse caso, não é uma fonte CC, é um geradorzinho CC, como excitatriz, né, para não precisar ter uma fonte externa, o próprio movimento da turbina produz o CC aqui, que manda lá para dentro, e aí facilita as coisas. Joia? Então, aqui é uma foto de um geradorzão rodando, ele está girando nesse sentido aqui, pessoal, ele gira assim, ó, né, com eixo aqui na horizontal. Aqui nós já temos um rotor de um hidrogerador, de uma hidrelétrica. A cada saliência dessa é um polo. Olha o tamanho aqui de diâmetro desse bichão aqui, né? E ele gira assim, ó, em pé. Ele tá assim, ele gira nesse sentido. A gente, quando vai visitar, tiver tempo de visitar essas usinas hidrelétricas, né? A gente consegue ver, inclusive, se a gente já estiver aberto, claro, é melhor ver. Algumas você consegue ver com mais facilidade, outras só quando está em manutenção. A rotação dela é baixa, pessoal. 100 RPM, 80 RPM, por aí. 80 rotações por minuto. Então, a gente consegue ver esse bichão girando. O nosso olho consegue perceber o movimento de rotação que está na vertical. A gente olha de cima, a gente vê o movimento do rotor girar. Essa máquina aqui, polo liso, isso aqui gira, eu falei, essa polo saliente, 100 RPM, 200 RPM no máximo, 80 RPM. Essa aqui gira 1.800 RPM, a 3.600 rotações por minuto. Então, você gira deitado muito, muito rápido. Característica do processo a vapor. Né? Quando eu esquento a água produz vapor, ela sai em alta temperatura, alta pressão, alta velocidade, e ela consegue girar esse eixo aqui em altíssima velocidade, 1.800 ou 3.600 rotações por minuto. Então, é bem diferente um processo de uma termoelétrica a vapor ou a gás de uma hidroelétrica. As máquinas, né, são bem diferentes. Os geradores, apesar dos dois serem geradores síncronos, CA, trifásicos, são máquinas muito diferentes uma das outras. Aqui polo saliente, aqui polo liso, velocidade de 1.800 a 3.600 RPM, velocidades baixas aqui, em torno de 80 a 100 RPM, né? O aspecto construtivo é bem diferente, então tem essas diferenças aí. Dúvidas? Não? Tranquilo? Podemos avançar? Aqui só mostra mais, né, uma figurinha mais coloridinha aí, que mostra o rotor. A gente acostumou já a desenhar aqui, ó lá, a bobina no eixo, aqui chama de IF, é o mesmo IF que a gente chamava lá em máquina CC, né, I de field, I de campo, para produzir o norte e o sul, e aqui as bobinas do estator. Tá? Só uma figurinha didática aí, para vocês entenderem. Esse espaço que a gente dá aqui, ó, esse espaço de ar, né, entre o estator e o rotor, a gente chama de entreferro. Entreferro aqui do estator com o rotor, ou gap de ar, como o pessoal usa muito aí lá no, né, quando tá tudo em inglês, né? Que é o espaço lá entre o estator e o rotor, ok? Isso aqui dá uma relutância magnética para a máquina, dá um outro problema também de comportamento quando a gente vai modelar a máquina da forma matemática de circuitos. A gente tem que tomar cuidado com esse gap aqui, porque isso influencia, né, nas reatâncias internas da máquina, beleza? Resumão aí do que tem a máquina síncrona. E aí, olha só, eu falei que a máquina síncrona, ela sempre gira, né, na mesma velocidade do rotor.
né? Não tem esse negócio agora de escorregamento, não existe aqui. Lembram lá? O campo magnético girante estava a 1.800, lá no motor de indução. E a velocidade do rotor era 1.720. Então, essa diferença dos 1.800 para 1.720 era o escorregamento do motor de indução. Esquece essa história aqui na máquina síncrona. Aqui, tudo que se fala em velocidade, sempre vai usar 120 F sobre P. Olha que maravilha, é mais fácil nesse aspecto. Por quê? 120 F sobre P vai ser a velocidade, que é a velocidade em RPM, 120 vezes a frequência das tensões produzidas, né? Dividido pelo número de polos. Essa relação é sempre verdade. A velocidade que eu girar no meu rotor, eu consigo calcular a frequência das tensões produzidas de acordo com a velocidade do rotor. Então, a frequência das tensões e a velocidade do rotor estão amarradas por essa expressão, por essa equação, por essa fórmula. Viram que bacana? Ah, então não tem mais escorregamento, não tem diferença de velocidade do rotor, velocidade do campo magnético girante, acabou esse modo de velocidade de um de outro. Agora é uma coisa só, né? Definido por essa expressão, nós estamos aí já careca de saber. Ok? E agora, pessoal, é importante apresentar para vocês, já, ainda nessa aula, as diferenças de polos lisos e polos salientes. Aqui, na máquina síncrona, nós temos dois tipos de rotor. Os rotores aqui, ó, eu posso ter polo liso e eu posso ter polo saliente. A gente vai ver agora as características de cada um. Olha o polo liso aqui, o polo saliente é fácil, ó. Eu tenho essas saliências, tá vendo? As bobinas estão aqui, ó. Aqui entra, a corrente sai aqui da tela, aqui entra. Aqui sai, aqui entra, vai rodando assim, ó. Depois vem para cá, sai, entra, depois vem para cá, sai, entra, para cá, sai, até fechar. Então, eu começo com um enrolamento assim, numa saliência, vou para outra embaixo, vou para outra aqui e fecho e alimento em CC. A corrente circulando aqui, norte para cima, depois ela sai, vai estar norte para cá, sul para cá, vai intercalando norte, sul. Então, quantos polos eu tiver, né? Eu sempre vou ter um norte com dois polos opostos do lado, um sul com dois polos opostos, um norte com dois polos opostos, e assim vai. Na polo liso, eu não tenho esse gap aqui, ó, eu não tenho essas saliências, eu aproveito todo o meu cilindro. Esse polo saliente, ele gira com eixo vertical, lembra? Esse daqui, ele vai girar deitado. Então, eu vou colocar ranhuras aqui, ó, faço uma ranhura aqui, eu vou abrindo aqui as ranhuras no meu cilindro, para colocar as minhas bobinas. Aqui a corrente vem pela ranhura, sai do meu cilindro, dá a volta. Se tivesse um cilindro aqui, ó. Não sei se vocês conseguem perceber, né? A corrente circula por aqui, dá a volta e vem por aqui. Estão vendo a garrafinha aí ou não? Conseguem ver? Eu venho aqui com um enrolamento de cobre, dou a volta. Fiz uma bobina. Outra bobina em cima, outra mais em cima. Então, eu vou cortando, né? Aqui sai, aqui entra, anda toda lá no meu eixo, volta aqui, vou amarrando. Então, a corrente vai para um lado, volta para o outro. Vem aqui de novo, dá a volta por trás e vai. Aí eu vou produzindo aqui, a gente vem o campo magnético, norte para cima, sul para baixo. Entenderam? Tem mais imagens que vai ajudar a entender. Quer ver? Ó? Se a gente for estudar o polo liso, duas imagens de polos lisos, aqui com 2 polos e aqui com 4 polos. Professor, tem polos lisos com mais do que 4 polos? Eu não conheço, para te falar a verdade. Tá? A literatura fala 2 ou 4, de fato, todos que eu já vi até hoje, trabalhei, eram todos de 2 ou 4 polos. Mais comum que eu já vi aí são 4 polos. Que mais a gente vê, mas tem também de 2 polos, muito por aí. Olha lá. É um rotor cilíndrico, polo lisinho aqui, ó, porque isso é liso ou cilíndrico, né? Ele é lisinho. Aqui, ó, a nomenclatura, ponta da flecha, final da flecha. Então a corrente sai, vem, dá a volta por trás e entra. Sai, embarca, entra. Eu faço essa costura aqui com o meu enrolamento. Tá? Então, essa corrente, ela está saindo aqui, norte está para cima, ela está entrando, né, norte para cima, e o sul embaixo. O norte está para cima, dá a volta embaixo, o sul está embaixo. Então, eu consigo criar um norte e um sul. Né? Eu vou ter um polo norte em cima, um polo sul embaixo. Uma máquina com 4 polos, como que ficaria? Aqui, ó, ao norte, eu vou cortando aqui, a corrente sai, dá a volta, depois eu venho para cá, para o sul, depois para cá, e por último aqui. Aí eu consigo criar uma região norte, nesse sentido,
uma região sul aqui, uma região norte, uma região sul. Eu crio 4 polos, 2 nortes, 2 sul. Sempre ladeados aqui, ó, né, com os polos opostos, tá? Quais são as características do polo liso ou cilíndrico? É indicado para alta velocidade mecânica. Então, esse cilindro aqui, ele gira assim, né, pessoal? Ele fica girando, deixa eu ver se tem algo. É como se fosse esse motorzinho aqui, fazendo a comparação, tá? Aqui tem um motor de indução. Ele gira em alta velocidade, né, como se fosse uma gaiola, deitado na horizontal. Os processos que fazem isso normalmente são processos de termoelétricas, a gás, a vapor, né, devido às características do processo do vapor. Eu uso uma caldeira com água, produzo vapor, alta pressão, temperatura e velocidade, ela sai dali da minha caldeira, passa pelas pás da minha turbina com muita velocidade, ela consegue girar na turbina com muita velocidade. Então eu uso polos lisos. E o cilindro girando em alta velocidade, as perdas são menores, né? O air gap aqui, ele fala o air gap, né? O ar que fica entre o estator e o rotor, não tem muitas ranhuras por onde ele entrar, não tem, a resistência diminui, então ele consegue ter altas velocidades mecânicas, muito adequado aos processos de turbina a vapor, a gás, entendeu? Que são o que a gente fala de turbogerador. Então lembra, turbogerador é uma termoelétrica, né? Turbina a gás, a vapor. Hidrogerador é uma hidrelétrica, né? Que funciona com as pás de água, ok? Então, turbogerador são as turbinas a vapor, de termoelétricas, gás, por aí vai, tá? Então, sempre vocês vão encontrar P igual a 2, número de polos igual a 2, que vai ser uma velocidade de 3.600 RPM. Por que 3.600 RPM? Por causa dessa expressão aqui, ó. 120 vezes 60 Hz, dividido por 2 polos, é 3.600. Se eu colocar 4 polos aqui, vai para 1.800. Se for 60 Hz. Se for um Paraguai 50, eu tenho que refazer a conta, beleza? Bom, e qual a característica dela? O diâmetro é pequeno, o comprimento é grande e o eixo na horizontal. Essa foto aqui a gente consegue ver isso. Vai perdido. Olha lá. Eu tenho um comprimento é grande, o diâmetro ele é pequeno. Quando eu falo pequeno, pessoal, em relação a esse diâmetro aqui do polo saliente. Tá? Então aqui é compridão, ó. Esse aqui é um polo liso, tá? É compridão, o diâmetro é pequeno. Olha o polo saliente. O diâmetro é grande, é oposto. E o comprimento é curtinho. Ele é curto e grande. Aqui é grande e com diâmetro pequenininho. Então aqui o diâmetro é largo, né? O diâmetro aqui é grande, largo e curto. Aqui é comprido, né? E o comprimento é grande, né? Mas o diâmetro é pequeno. Tá? Então são as diferenças aí entre os tipos. Isso daqui, exatamente. Aqui, ó. Eles têm diâmetro pequeno, grande comprimento e giram na horizontal. Olha aqui um exemplo de um homem, né, parado em frente, as ranhuras por onde entram os fios de cobre, eles vêm aqui, tá vendo? Saem daqui, dá a volta, tá vendo? Aqui eu coloco os meus fios de cobre, tá? Olha como é que ele é comprido e o diâmetro é pequeno em relação a uma máquina de mesma potência de polo saliente. E o polo saliente, pessoal? Olha só uma máquina de 2 polos, como é que fica esquisita de polo saliente. Ela é bom de desenhar didaticamente, né? Mas aqui eu tenho muito ar, ó, ar em volta. Isso aqui é dispersão, isso aqui é alta relutância magnética. Isso aqui traz prejuízo para o projeto da máquina, né? Mas aqui é uma máquina de 2 polos, aqui é uma máquina de saliente de 4 polos. Mesma coisa, eu tenho um rolamento de campo aqui, igual na máquina CC, tem rolamento de campo aqui. Então, daqui vem para cá, tudo em série. E aqui saiu aqui na escova. Ó, vamos fazer o caminho certinho aqui. Eu tenho os anéis coletores, a escova, a corrente chega por essa escova, circula aqui, vem para cá, olha só. Vem, fechou aqui. Então ela vem, roda toda numa saliência. Sai, roda na outra saliência. Sai, gira, enrola na outra saliência. Na quarta, e depois da quarta ela volta aqui a corrente contínua. Eu tenho que usar aqui esses anéis coletores, beleza? Mas o que de informação que tem? Aqui, ó, ela é aplicada agora hidrogerador. A outra, pessoal, era turbogerador, termoelétrica. Aqui é hidrogerador, hidrelétrica, né, que são as turbinas hidráulicas, com grande diâmetro, muito grandes, largas, pequeno comprimento em relação a polo liso e giram na vertical. Esse tem uma foto bacaninha. Aqui, olha que bacaninha esse rotor.
Aqui nós temos as saliências, cada saliência dessa é um polo, né? Polo norte, sul, norte, sul, norte, sul. Aqui mostrando como é que a corrente entra, circula e tal, e volta, corrente contínua. E na hora que isso aqui girar, olha quantos nortes, quantos sul eu vou ter. Então aqui eu já tenho vários nortes e vários sul, né? Produzidos aqui nessa polo. Ainda assim eu tenho esses gaps aqui, ó, que são as diferenças para polo liso. Polo liso, ela é toda redondinha, bonitinha, lisinha, alta velocidade. Aqui são velocidades muito menores, né? Com vários polos aqui também. Ok? Dúvidas? Um resumão. Você pode fazer um resumão de polo saliente, polo liso. Saliente é o último que a gente viu aqui, ó. Utilizado aonde? Isso aqui tem, pessoal, é interessante saber, tá? Cai muito, é cobrado em concurso, aplicações, as diferenças entre elas, é muito comum cair isso. Polo saliente, hidrogerador. Polo liso, turbo, gerador, que é a máquina a vapor, né? Termoelétrica. Aqui a turbina hidrelétrica, a peça grande, pesada. Aqui a eficiência da subida a vapor aumenta a altas velocidades. Okay? Então, aqui, quanto mais rápido girar, melhor. Pequeno número de polos. Aqui é o grande número de polos. Ok? E, por fim, aqui, ó, aqui eu falei, o diâmetro é grande, ela é pequena, o comprimento do rotor, e o eixo vertical. E na polo liso que a gente viu, é o contrário. O diâmetro é pequeno, ela tem grande, é comprida, e o eixo na horizontal. Beleza? Deixa eu ver. Aí, aqui mostra aqui, ó, um rotor liso ou cilíndrico e um rotor saliente. Para vocês entenderem como é que funciona aqui. Olha aqui, ó, sai a ponta da flecha que entra. Para entender como é que circula o enrolamento no polo liso e como é que é o enrolamento no polo saliente. Ok? Pessoal, dúvidas? Por fim, a gente vai começar alguns exemplos, tem a atividade avaliativa dessa semana, que vai ficar disponível até semana que vem, sempre prazo aí de 7 dias, não é isso? Para fazer. Não sei se todos já acabaram de fazer a prova, né? Logo acabar na prova, baseada nessa aula de hoje. Tem perguntas ali bem tranquilas com relação a esse material, mas que precisa de estudar esse material. Eu mudei um pouco o PAPR que eu tinha programado para a parte de máquina síncrona. Eu vou dar um pouquinho mais de ponta toda semana, isso é importante vocês saberem, tá? Então, essa semana vale 0,6 pontos, semana que vem vale 0,6, na outra, terceira semana, 0,6 também. E a prova de máquina síncrona vai valer 1,2. Olha só que interessante. Então, nós vamos ter 3 atividades em 3 semanas, que vão somar 1,8 de ponto, né, de nota, e a prova, como vocês tiveram agora essa semana, né, de indução, a prova vai valer 1,2. Então, a participação semanal, né, o acompanhamento semanal, realização das atividades semanais, vai valer 1,8, enquanto a prova vai valer 1,2. Viram só? Acho que é isso mesmo. Vai confirmar aqui, no meu planejamento, se é isso mesmo. E nós vamos ter um trabalhinho final valendo 1 ponto. Tá? Então, nós temos ainda pela frente 3 semanas com tarefas avaliativas de 0,6 pontos, uma prova na 11ª semana de 1,2 pontos, e na última semana, que é a 12ª semana, um trabalhinho para entregar que vale 1 ponto. Então, o que mais vai pontuar, né, nessa etapa final do nosso curso são as atividades semanais. Então, é importante rever a aula, pegar os slides, já está tudo no sistema, pegar os slides, estudar, entender, fazer uma boa avaliação semanal, porque vai te dar uma grande... E o que eu optei por isso? Eu acredito que se vocês estudarem um pouquinho toda semana, mais um assunto menor, né? Talvez vocês consigam fixar mais o conhecimento. Então, chega na última semana, aquela prova que vale muito ponto, e aí arruma aquela colação generalizada, não dá tempo de fazer nada, não dá tempo de revisar material. Então, acredito que semanalmente, né, a quantidade de matéria é menor, o conteúdo é bem menor, vocês conseguem se dedicar mais, aprender um pedacinho de máquina síncrona, fazer uma atividade sobre aquele pedacinho, pontuar ali, melhor do que fazer uma prova muito grande no final. Porque a gente está nessa rotina emergencial, remota, né? Presencial, a gente tem que ver como acordar isso. Mas como não é o caso, né? No nosso caso é remoto, vai ficar assim. Bom, tem aqui um exemplo muito simples, tá, pessoal? Que eu vou fazer rapidinho com vocês. Em grandes geradores, seus rotores, grandes geradores síncronos, seus rotores trabalham em baixa rotação. E isso só é verdade se for polo saliente. Se for polo liso, isso é mentira. Então, esse exemplo aqui eu peguei de algum livro, de alguma questão de concurso, mas está incompleto, né? Grandes geradores síncronos, eu posso ter grandes geradores síncronos também, de polos lisos. Já vi gerador síncrono de polo liso que produz 120 megawatts.
É uma máquina caprichada. Eu trabalhei com ela, com a instalação lá na ArcelorMittal, lá de Vitória, Espírito Santo. É uma máquina de 80 MVA, 115 MVA. São máquinas grandes de polos lisos, 1.800 RPM, 3.600 RPM. Tá? Então, isso aqui está falando que se for uma máquina de hidrelétrica. Lá era termoelétrica, né? Joia, entendeu? Mas, enfim, fala que gira em torno de 90 RPM. Quantos polos nós precisamos ter salientes, né, para ter uma saída de 60 Hz? Olha lá, basta aplicar formulinha aí, basicona, padrão, então careca de saber, 120 F sobre P. Aí eu vou inverter aqui, multiplicar cruzado, né? O P sobe, o ômega S desce. Ok? Se ele desce, 120 vezes 60 por 90, eu vou ter 80 polos. Eu não falei que a máquina síncrona de polos salientes tem muitos polos? Cadê aquela maquinona? Olha só, quantos polos? Sabe que é essa daqui, ó? Quem conta depois para mim aí? Aqui atrás não dá para ver, mas dá para estimar. Né? Ô, Manuel Norte, você que é detalhista aí, faz aqui para mim quantos polos tem esse rotor saliente aqui do hidrogerador. Será que é esse de 80? Capaz de ter quase isso, hein? Tá? Cheguei a 80 polos. Por que eu estou querendo mostrar isso, pessoal? Percebam que quanto maior o número de polos, mais devagar, mais lento eu posso girar a minha turbina. A água, por mais pressão que tenha, por maior que seja a queda de água, né, de uma hidrelétrica, ela não conseguiria girar uma turbina em velocidade muito maior do que isso, não. A água, ela não tem velocidade de queda lá para girar uma turbina a 1.800 RPM. Não consegue isso. Né? É característica do processo mecânico lá da água, né? da barragem e tal, de onde eu faço a admissão de água e tudo para lançar uma turbina. A característica intrínseca da água, que vem pelo tubolão e tal, para girar, não pode ser uma velocidade muito alta. Eu consigo muita força, a água, né, represada, é muita força, sim, muita energia gerada, sim, mas a velocidade, eu não consigo uma velocidade muito alta. Diferente de quando eu falo de polo liso, de uma termoelétrica a vapor, que esquenta a água na caldeira, produz um vapor de altíssima pressão, aquilo sai igual um tiro dali. Aquilo sai igual um tiro, movimenta as pás da turbina, aquilo chega a 1.800 RPM fácil, né? Coisa que a água não faz. Então é característica de cada processo de turbina de geração de energia. Né? Então, o processo que envolve água, por si só, já é um processo que eu não consigo altas velocidades. Então, a minha turbina, né, o meu rotor, tem que ser de polo saliente, adequado a um processo de baixa velocidade, que é a água, né, que gira as pás da turbina. Já os polos lisos, né, são associados a processos de altíssima velocidade, que é o caso de turbina a vapor. Ok? Tranquilo? Então, eu preciso de 80 polos aqui para girar 90 RPM. Essa tabelinha para completar aqui também para vocês, nessa altura do campeonato, depois que já viram o motor de indução, isso se torna banal, né? Quando a gente chega nesse ponto que é para nadar de braçada mesmo. Se eu tiver 2 polos, 60 Hz, 3.600 RPM. Se eu tiver 1.800, eu tenho que calcular o P aqui, ó. Eu tenho que calcular o que está faltando, tá? Então, aqui, quantos polos eu preciso para ter 1.800? Óbvio que é 4, né? Se eu tiver 6 polos, 60 Hz, substituir aqui, vou chegar em 1.200 RPM. Se eu tiver 900 RPM, 60 Hz, substituir aqui, vou chegar em 8 polos. Então, isso virou brincadeira de criança, depois que a gente já viu motor de indução. Tranquilo? O gerador de síncrono, pessoal, a modelagem matemática dele, né, CA e tudo mais, ela é simples também, é bem tranquila, mas no curso técnico, eu optei por não abordar. Eu abordei algumas vezes e eu vi que o resultado, na prática, eu acho que não foi o que eu esperava. Então, deixa para quem for fazer engenharia, se preocupar com o modelo matemático da máquina, as contas todas. Eu acho que aqui eu quero que vocês entendam muito bem como ela funciona e trabalhar mais aspectos de manutenção, mais aspectos de especificação, assim como nós fizemos com motores de indução. Tá? Eu não sei se para o técnico conhecer toda a modelagem matemática fará grande diferença na sua vida profissional. Eu acredito que conhecer aspectos mais de funcionamento, de manutenção, de especificação, de comportamento mesmo, eu acho que é muito mais relevante, baseado na minha experiência, tá? Em campo, diário, e que eu tenho observado com o próprio rendimento dos alunos. Ok? Tranquilo? Dúvidas? A título de exemplo, eu vou deixar o material complementar lá no CIGAR, já está, inclusive, aqui um material complementar, que dá algumas características da usina de Itaipu, que sempre dá muita
muita curiosidade, né, entre nós de conhecer, por ser maior do Brasil e tudo mais. Então, esse aqui é um gerador lá de Itaipu, olha só. Ele está girando na horizontal ou na vertical? Você percebe que é na vertical. É polo liso ou é polo saliente? Olha quantos polos salientes. Quantos polos será que tem aqui, né? A galera aqui observando, aqui a gente está colocando, né, estão colocando no lugar o polo saliente, lá nós temos 20 unidades dessas, cada uma de 700 megawatts. Então, cada gerador de Itaipu, ele consegue produzir até 700 megawatts de energia. É muita coisa. Eu falei que eu trabalhei, né, numa terminal que já era muito grande, lá na Celó, que era de 115 MVA. Aqui, né, quase 7 vezes maior do que aqui, já era um monstro, né, algo muito profissional mesmo, muito, nada amador, pelo contrário. E aqui nós temos 700 megawatts, 20 vezes isso, pessoal, vai ser 14 mil megawatts, ou 14 gigawatts de energia. 20 unidades contempla Brasil e Paraguai, tá? Seriam 10 máquinas para cada país. Claro que o Paraguai não consegue consumir 10 máquinas, então o Brasil compra grande parte aí da energia das máquinas paraguaias. Só que a energia da máquina paraguaia, ela vem com 50 Hz. Então, a gente tem que fazer, nesse material complementar, eu explico aqui, ó, não vou entrar em detalhes não, como é que a gente faz, né, para pegar essa energia do Paraguai, 50 Hz, trazer isso para o Brasil, joga para tensão contínua, corrente contínua, transmite em corrente contínua, lá em São Paulo, inverte isso para CA, novamente, em 60 Hz, para poder ser consumido. Né? Então, a gente compra a energia do Paraguai a 50, retifica essa energia para corrente contínua, retificador mesmo, diodo, só que não é de eletrônica, né? São bytes de diodos de potência, chique toda a vida, para retificar todas essas megawatts de energia para CC, transmitir em CC, em alta tensão CC, chega lá em São Paulo, tem outra subestação que eu vou inverter esse CC para CA, novamente, 60 Hz, e aí fazer o consumo. Eu não consigo fazer ainda, né? Eu estou sempre esse cuidado de falar ainda, eu não consigo fazer a transformação de 50 para 60 Hz. Pegar uma onda senoidal de 50 e passar isso para 60. Né? A maneira que eu tenho de fazer isso é retificar, passar para CC, tudo para CC, e depois de CC para CA 60 Hz. É a maneira como a gente faz isso. Ok? Então, aqui eu vou deixar como material complementar para vocês. Aqui um texto eu acho muito interessante. Se alguém tiver dúvida aqui depois, me pergunte desse material complementar. A ideia é que vocês pesquisem de acordo aí com cada um, de acordo com que vocês estejam interessados pela disciplina ou não. Por isso que é material complementar. Beleza? Dúvidas?